É o jeito Trump de negociar, né? É o jeito Trump que ele também escreveu no livro dele, The Art of Deal, ou seja, de jogar o pedido tão alto, tão embaixo para desorientar o adversário, né, o contraparte, e depois voltar a negociar de uma forma que seja interessante para ambos os lados. Mas Trump também encontrou uma situação nos Estados Unidos insustentável. Os Estados Unidos são hoje um país que tem um déficit comercial, tem um déficit da balança de pagamentos, ou seja, eles são dependentes das importações do exterior e também são financiados por outros países, por outros poupadores, né? Algo insustentável, de fato. Isso poderia criar consequências, a gente vai discutir isso ao longo do programa. No caso da Europa, as negociações de Trump o jeito de Trump negociar foi já menos duro do que com a China, por exemplo. Por quê? A Europa não é um problema tão grave quanto a China é para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma balança comercial negativa com a Europa, mas é uma balança de serviços, balança comercial de mercadorias é negativa com a Europa, mas de serviços é positiva. Os americanos vendem mais serviços para a Europa do que eles importam na Europa. Então, mais ou menos, dá para achar um modus operandi, um modus vivendi com a Europa. Com a Europa, o problema é outro. Os europeus, eles foram dependentes por muito tempo, desde 1949, da segurança americana. Os americanos, com o guarda-chuva nuclear da OTAN, basicamente falaram para os europeus: não se preocupem com os gastos militares, a gente vai proteger vocês. Isso era possível quando havia uma ameaça em comum, que era a União Soviética, uma ameaça próxima, e quando eram poucos países da OTAN. Hoje, aqui estamos vendo um gráfico que mostra qual que é o tamanho do gasto militar americano dentro da OTAN e qual que é o tamanho do gasto militar europeu dentro da OTAN. Os americanos são os maiores financiadores desta aliança que cobre todo mundo, da Estônia até o Canadá, até os próprios Estados Unidos, até a Turquia, mas os americanos são o maior país que financia, não só com dinheiro, né, mas também com tropas, né, com pessoas com boots on the ground, como se fala em inglês. Né? Então, para o Trump, isso já é coisa do passado, não é mais necessário. A Rússia não é mais uma ameaça existencial, como a União Soviética era, para o modelo americano. Hoje, o problema é a China e, portanto, os europeus devem começar a se defender sozinhos. Por isso, Trump está dizendo para as lideranças europeias: vocês devem aumentar os seus gastos militares em, no mínimo, 2% do PIB. Ele já jogou para 5%, para depois chegar àquilo que realmente quer, 2,5% do PIB, especialmente num contexto de invasão da Ucrânia e de volta da Rússia, da volta da agressividade russa, por aquilo que a Rússia pode fazer, porque os russos têm um PIB menor do que a Espanha, né? Então são uma potência de série B. Moral da história: os europeus estão em pânico, estão desesperados, tem uma certa histeria coletiva também na Europa, que é claramente evidente na mídia europeia, porque aumentar os gastos militares, que hoje na Europa estão por volta de 1,5%, 1,6%, para 2,5% do PIB, significa tirar gastos, tirar recursos do quê? Da Previdência Social, do welfare state, do estado de bem-estar social, da saúde pública, em uma sociedade como a europeia, que é cada vez mais envelhecida, que cada vez mais depende do Estado, que não consegue mais encontrar um caminho da prosperidade que seja baseado na iniciativa privada, no desenvolvimento de novas tecnologias, na descoberta de novos jeitos de produzir coisas e, portanto, o Estado é cada vez mais fundamental para essas sociedades. Tira uma parte disso para investir em defesa, vai ter problema político. Então, a Europa está numa situação diferente da China. Com a China o problema é comercial, com a China o problema é de quem vai ser o number one do mundo, a liderança no mundo. Com a Europa o problema é acabar com o free rider, né? Acabar com o jeito europeu de ser, de se aproveitar, né, da bondade americana em defendê-los por tantas décadas. Nós trouxemos essa questão, obviamente, do gasto com defesa, porque esse é um dos argumentos de Donald Trump, porque, claro, os Estados Unidos gastam mais para manter todas essas tropas e quando vê aliados não gastando e investindo, obviamente, em popularidade, isso em algum momento custa para o pagador de impostos nos Estados Unidos. Ele ameaça com questões comerciais para fazer os europeus saírem dessa situação de conforto. Conforto para os europeus, mas, obviamente, custo para o político americano e, sobretudo, para o contribuinte, o pagador de impostos dos Estados Unidos.